Olá, meu nome é João Matheus e juntamente com meus colegas Cláudio Eduardo e Isabela Martins, vamos apresentar um seminário sobre avaliação genética que foi realizada na raça equina Garrana. Essa avaliação genética, conduzida no ano de 2016, da raça equina Garrana, foi elaborada no Instituto Nacional de Investigação Agrária Veterinária. Para poderem ser inscritos como reprodutores no registro zootécnico, os animais são avaliados em termos morfofuncionais, que já explicarei mais adiante do que se trata, sendo para isso registrada a altura do garrote e outras 8 avaliações morfológicas de conformação corporal e de andamentos. Para que a avaliação genética fosse realizada, se usou como base registros de provas morfofuncionais de equinos da raça Garrana, recolhidas pela Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana entre os anos de 1994 até o ano de 2016, onde foi feita essa avaliação genética, e de toda a informação precedente genealógica disponível no registro zootécnico e no livro genealógico, que incluía dados de pelo menos 22.794 indivíduos. Bom, então acerca dos aspectos morfofuncionais antes citados, temos, como já dito, a altura ao garrote, que já adiantando o que será dito mais à frente no seminário, é sempre desejável que o melhoramento tenha como objetivo manter a altura ao garrote dessa raça inferior a 1,36 m, é um dos principais objetivos do melhoramento dessa raça. E temos a pontuação total, que é a pontuação que engloba essas 8 características, sendo que cada característica tem uma ponderação de pontuação diferente, podendo ser de 1 ponto a 1,5 ponto. A soma de todas essas pontuações terá um total de 10 pontos. Então, os animais serão avaliados a partir dessas características. Vale deixar ressaltado que todos os caracteres foram submetidos a análises univariadas através do grupo e modelo animal, utilizando-se esse programa informático aqui. Bom, o modelo de análise que foi utilizado para avaliação genética de cada uma das características morfofuncionais citadas no slide anterior foi dado a partir dessa fórmula, na qual temos que a característica ela é igual aos efeitos fixos, que eu já vou citar no slide posterior, mais o valor genético, mais o erro a se considerar. Aqui temos como os efeitos fixos considerados para fazer a utilizar no nosso modelo de análise, como criador, o freguesia de nascimento, o ano e o mês de classificação, o sexo do animal, se é macho ou fêmea, e a idade e a classificação. Hoje em dia, para diversas espécies pecuárias, é utilizado o recurso BLUP, modelo animal, para fazer a avaliação genética desses animais. Quando comparado com a seleção fenotípica, ele apresenta diversas vantagens que, em termos práticos, vão significar no valor genético do indivíduo. Esse modelo considera o mérito genético de todos os parentes, mais ou menos distantes do avaliado, isso a partir da inclusão da matriz de parentescos. Considera o valor genético dos participantes nos diferentes acasalamentos. Isso quer dizer que o macho não vai ser prejudicado por acasalar com uma fêmea de mérito genético inferior, ou ao contrário. Também considera os registros produtivos disponíveis e os efeitos ambientais a que um registro foi sujeito. Através, então, da avaliação genética com o BLUP, você pode estimar com uma maior precisão o valor genético de cada animal, independente da idade, do sexo, de exploração e de outras mais características, para que não seja prejudicado o interesse na raça. E essa metodologia permite a estimativa dos valores genéticos para 10 tipos de características consideradas, tendo em conta a performance, no caso se ela for conhecida, e a de todos os parentes, levando em consideração os diversos efeitos do ambiente, que podem
de simular a expressão do potencial genético do animal. Então, o ano, o sexo, a idade da avaliação. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o valor fenotípico. O valor fenotípico ele também pode ser um indicador de potencial genético, né? Porém, ali ele pode acabar repetindo algumas condições ambientais em que o sujeito foi exposto, como o ambiente em que ele cresceu, o ambiente que ele vive, ano de nascimento, a alimentação desse indivíduo durante toda a vida. E isso é pouco preciso na hora de usar ali para avaliar o animal, né? Usar a expressão fenotípica para avaliar o animal é meio complicado porque você não sabe as condições que o animal cresceu, né? E como na descendência o animal ele transmite somente parte de seus genes para a prole e não todo o ambiente que ele foi exposto, não vai lhe interessar para o criador avaliar o animal em si, mas sim o valor genético desse animal. Para saber se o reprodutor vai conseguir transmitir para as próximas gerações características como a altura, peso, a pontuação. Aqui, por exemplo, a gente pode ver ali que o macho A ele tem uma altura ao garrote de menos 2 centímetros e o macho B tem uma altura de mais 2 centímetros. Então, quando acasalados, esses reprodutores acasalados com alguma fêmea, espera-se que os descendentes do macho A tenham uma altura ao garrote menos 2 centímetros menor do que o macho B. E a gente pode considerar essa avaliação para qualquer outro caráter morfofuncional, né? É importante também lembrar aqui que o valor genético ele é diferente de potencial genético. O valor genético ele não se trata de um indicador de potencial genético. E o potencial genético ele pode, podemos definir ele como características herdadas dos pais através do DNA, sejam características físicas ou comportamentais. Já o valor genético é a média dos registros e dados do indivíduo e sua família, né? Como a média de dados dos irmãos, dos pais, das mães. Então, a ideia é que o reprodutor ele sempre transmita um potencial genético morfologicamente melhor para os seus descendentes. Então, quanto maior for esse acervo de dados ali, mais preciso vai ser o indicador de resultados. Quanto à seleção genética, uma característica pode ser selecionada de acordo com o interesse do seu criador, mas no caso da raça Garana, a tentativa é de manter a altura do garrote na medida ideal. Então, ela deve ser negativa, no caso desse gráfico, e a pontuação total positiva. Então, para todos os animais da raça Garana, a altura ao garrote tem que ser um valor negativo, que o ideal é menor que 1,34, e a pontuação positiva, quanto maior, melhor, porque vai significar que os interesses, no caso da raça, foram adquiridos. Então, para concluir, vamos falar um pouco aqui sobre as estimativas, né, os parâmetros e a importância do valor genético. A estimativa da variabilidade para a raça Garrana é quanto menor a altura ao garrote, melhor, e quanto maior a pontuação total, melhor. Como todos os parâmetros corporais e os andamentos, eles indicam as visíveis diferenças dos indivíduos de natureza genética, né? A raça Garrana, os indivíduos são muito diferentes entre si. Então, isso sugere que as características dessa raça podem ser aproveitadas por seleção, tendo considerada a reduzida dimensão dessa população, né? A população Garrana ela não é muito grande. E os resultados obtidos da avaliação genética, as estimativas, os valores e as precisões, elas estão disponíveis nesse site aqui, na GenPro, que foi o site que fez um levantamento sobre a raça Garrana, e falar um pouco da importância do valor genético, que o valor genético ele é certamente o melhor indicador de como um animal vale como reprodutor, né? O que esse animal poderá transmitir para seus descendentes. Que características que podem ser ou não mensuráveis no mesmo animal. E dessa forma, acessando o GenPro ali, a pesquisa, os criadores eles poderão ter acesso à informação, né, de uma forma objetiva e utilizar como os futuros reprodutores características certas, né? Qual característica ele pode aproveitar vai ser melhor aproveitada na sua criação. E é isso, pessoal. Agradeço.